Oi, gente! Hoje vamos falar sobre os gatilhos mentais que mais vendem, tá? Quando eu coloquei caixinha de perguntas, eu coloquei caixinha de sugestão, na verdade, para tema, para live, e esse foi um tema que teve várias pessoas que escreveram para mim, né? Pelo fato, assim, eu procuro trazer realmente... Deixa eu ver se o som aqui tá... Gente, fala aí pra mim se o som tá legal, tá? Eu procuro trazer pra vida, pra prática, né? Eu uso termos porque o digital fala vários termos. Para quem tá começando agora, né? A gente quer realmente se vincular a isso que tá sendo falado no digital, mas é como eu sempre falo para vocês. Muito do que tá aparecendo agora no digital, a gente já pratica há muito tempo. Tá? Vocês vão ver que quando eu falar gatilhos mentais na prática, vocês vão perceber que tem muitas coisas que a gente faz instintivamente, tem muitas coisas que a gente faz por ter visto outra pessoa fazer. Eu, como venho de uma família de empreendedores, então, quando eu comecei a estudar a fundo empreendedorismo, venda, eu falei, caraca, que interessante, porque muita coisa eu praticava inconscientemente, porque isso fazia parte do meu dia a dia, porque eu via as pessoas dentro de casa fazendo, então aquilo para mim era normal. Mas aí eu fui ver que existe um estudo, existe uma comprovação que realmente mostra que tem uma lógica por trás disso, tá? Que a função do gatilho mental é ele ativar o cérebro, tá? Para que gere uma reação no seu cliente. Então, o que vai acontecer? Você vai agir de uma determinada forma, você vai ter determinadas ações que geram reações, aonde acontece que facilita o processo de compra do seu cliente, tá? Você vai gerar reações nele, aonde ele, usando a emoção, ele vai comprar mais fácil, mais rápido de você, tá? Agora, assim, como para mim é muito natural esse processo de venda, o fato de empreender, né? Eu vejo de uma maneira muito clara que todos somos vendedores. A pessoa que tem seu consultório, né? Aquela pessoa que tem sua clínica de estética, seu estúdio de beleza. Eu sempre vi todo profissional, psicólogo, fonoaudiólogo, como vendedores, né? Não é porque eu não trabalho diretamente com entrega de um produto que eu não vendo. Eu vendo a minha imagem, eu vendo o meu trabalho, né? Se eu dependo de um ganho, se eu tenho um trabalho, eu vivo daquilo, então algo é vendido nesse processo, né? Eu vendo o meu serviço, eu vendo a minha imagem. Para mim, a todo momento, nós somos profissionais. Eu não consigo desvincular o pessoal do profissional. Oi, gente, sejam bem-vindos. Olha, os gatilhos mentais que mais vendem. Eu não consigo desvincular o pessoal do profissional. Para mim é uma coisa só, tá? Para mim é uma coisa que está muito ligada. Porque quando você entende que venda é comportamento, que venda é relacionamento, você entende que você é vendedor a todo momento. Não é só quando você está em contato profissional, não é só quando você está dentro da sua clínica, dentro do seu estúdio de beleza, dentro do seu estúdio fotográfico, não é só naquele momento que você está naquele contato profissional que você é vendedor. Né? Eu falo muito que venda é comportamento, venda é relacionamento. Então, para mim, os gatilhos mentais, eles podem ser usados sim, mas aliados a um estado vendedor, aliados a uma atitude que precisa ser constante, tá? O digital está fazendo de uma maneira aonde ele traz os gatilhos para você usar de uma forma mecânica. E isso é muito complicado. Eu falei que vai ser um pouco polêmico para mim falar de gatilhos mentais, tá? Acaba que, conforme eu for falando, quem já está assistindo live há mais tempo comigo, quem convive comigo, quem já foi meu cliente, vai falar, poxa, mas a Rita aplica esse gatilho, a Rita aplica esse gatilho. Mas vocês percebem que é muito natural, porque tem gente que realmente, né? Você quer ver um gatilho que para mim é muito forçado? É quando você vai comprar um imóvel e o corretor fala para você, não tem um corretor que não fala isso.
que tem N pessoas interessadas, se quer que segura a compra, e aí depois você fala, não, olha, se o outro cliente que já viu antes, sempre tem um cliente que já viu antes de você, e sempre tem clientes procurando junto com você, e sempre tem aquela pessoa que tá mega interessada, e ele tá preocupado porque ele quer vender para você, não sei porquê, mas ele quer vender para você, ele escolhe você, né? Por coincidência, quando eu comprei meu apartamento em Uberlândia, o corretor não agia dessa maneira. Então, eu não precisei passar por essa pressão, porque eu me sinto absolutamente desconfortável, porque essa não é uma atitude minha. Vocês vão perceber que quando eu falar o gatilho em si, os exemplos e os nomes, vocês vão perceber que essa questão que o corretor de imóveis usa, ele é um gatilho mental, né? Mas quando você usa ele de uma maneira mecânica, é absolutamente diferente quando ele está inserido no seu comportamento, né? Para mim, independente do que você vende, se é um produto de um valor agregado extremo, muito alto, você vende carro, você vende imóveis de luxo, ou se você vende produtos mais simples, né, onde o valor agregado dele é um valor mais baixo, onde o ciclo de compra, de venda é mais rápido, né, porque não precisa de um poder aquisitivo muito grande, então isso significa que vai demandar menos tempo essa venda, né, mas para mim, independente do que você faça, você usar da verdade com o seu cliente é muito bacana. É claro que a gente quer vender, mas é muito melhor você mostrar o valor do que você faz e despertar o interesse natural do cliente do que você ficar usando artifícios que não são verdadeiros para convencer aquele cliente, para aproveitar daquele momento que o cliente está fragilizado, né? Ou que ele está pela emoção. Isso para mim é muito nítido, porque eu já atendi clientes que têm diagnóstico de bipolaridade. E a pessoa que é bipolar, ele tem um momento que ele tá muito mal e de repente ele tem um momento, um estado que ele tá muito bem e nesse processo ele gasta muito. E eu já atendi cliente, sabe? De, assim, eu saber que eu conseguiria vender horrores, mas eu perceber que aquela pessoa precisava muito mais de atenção, precisava muito mais de realmente ser valorizado do que eu encher de coisas e me aproveitar da situação. E a pessoa realmente comprou, essa cliente realmente comprou aquilo que ela gostou, sabe? Eu me lembro que o marido até chegou no final da compra e foi super bacana, porque as pessoas se aproveitam disso. Você sabe que é uma pessoa que está fragilizada, ela tem um poder de compra muito grande, por que eu não vou vender horrores? Então, para mim, a ética e a verdade estão sempre antes de qualquer coisa, estão sempre acima de tudo, tá? Vou falar para vocês exemplos de gatilhos mentais, que a gente consegue sim vender bacana, você consegue sim vender mais, você consegue com que o tempo de compra do cliente seja menor, tá? Você consegue passar mais segurança, você consegue passar mais credibilidade, mas é importante que você use sempre da verdade, é importante que você sempre coloque a verdade e a ética adiante de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, tá? Então, os gatilhos mentais, o que eles fazem? Eles são técnicas de persuasão, onde você estimula o cérebro do seu cliente, tá? É muito importante que você consiga distinguir persuasão com enganação, né? Uma coisa é você levar a pessoa a uma atitude e da mesma maneira você consegue enganar essa pessoa, né? De uma maneira totalmente sem ética, né? Você levar o cliente a fazer uma compra que você sabe que não vai satisfazê-lo, né? Você vai usar os gatilhos mentais? Vai sim, mas sempre olhando para o cliente, sempre procurando conhecer o cliente, sempre dando atenção para esse cliente e levando para ele aquela venda que você quer fazer, mas muito mais você satisfazer a necessidade desse cliente, muito mais você resolver o problema desse cliente, porque você pode sim fazer uma venda monstruosa, tá? Usando gatilho mental e fazendo pressão no cliente, mas a sensação que ele fica depois de frustração, de que foi demais do que deveria, né? A gente percebe muito quando você vai numa loja e você gosta de um item e a vendedora fica, leva um de cada cor, você gostou de uma blusa amarela e ela quer que você leve a azul, a rosa, a verde, a marrom, a preta, a branca. Poxa, a pessoa também tem que usar de bom senso, né? Eu tô no momento que eu emagreci, então eu tô me sentindo bem, aí eu vou fazer compra, eu tô totalmente na emoção.
que pessoa, homem ou mulher, que emagreceu e não quer transformar a sua vida através do seu guarda-roupa, olhar no espelho e ver a transformação, né? Ver aquilo, a autoestima, né? Ver todo aquele seu esforço de passar pelo sufoco, de passar pela dor, de não comer aquilo que você gosta. E aí, de repente, você vê essa transformação no espelho. Poxa, a gente quer, eu tô tendo o maior gosto de estar 8 dias me controlando e tá podendo usar roupa que tá mais confortável. Ainda não tô usando roupa que não servia, mas eu tô usando mais confortável. Mas aí vai de você realmente respeitar o cliente a todo momento, sabe? Realmente de você escutar o cliente, de você mostrar para o cliente aquilo que vai atender às necessidades dele. Você pode ter certeza que você vai conseguir vender constantemente. Você tendo uma atitude de venda, independente de você prestar um serviço ou de você vender produto, quando você agrega gatilhos mentais mais verdadeiros, tá? Na hora certa, tudo leve, sutil, você consegue muito mais resultado do que você pegar e fazer uma mega venda com o cliente e ele ficar, na verdade, frustrado pela compra, tá? Porque se você pega uma pessoa que age pela emoção, como eu tive essa cliente, que ela, na conversa, na verdade, eu a conheci num consultório e quando eu comecei a falar, né, falei de vendas e tal, ela ficou doida. Só que aí, conversando, ela falou do diagnóstico, bipolaridade, então eu sei que a pessoa tem constância, que a pessoa compra muito, dependendo do momento que ela tá. Ela me ligou posteriormente para que eu fosse mostrar minhas peças. Eu poderia ter usado todos os artifícios, ter feito ela ficar com tudo que ela demonstrou interesse e tal, mas eu jamais vou desrespeitar a pessoa, tá? Eu jamais vou colocar o dinheiro, a venda, aquele sentimento de persuasão acima de qualquer coisa, tá? Sempre muito profissional e sempre com muita ética. Pense que venda não é só aquele momento que você faz a troca do seu serviço ou do seu produto pelo dinheiro, mas venda, ele é muito amplo, tá? É uma palavra tão pequenininha, mas que é um momento, um estado, é muito amplo, venda, né? Venda é do momento que o cliente conhece a sua marca para o momento que ele compra de você, que ele se comunica com você, do momento que ele se identifica com você, o momento que você mantém esse cliente na sua cartela, você não solta da mão dele, você continua mostrando suas promoções, mostrando seus produtos, o momento que ele indica a sua marca, né, que ele fala de você quando você não tá perto, na verdade esse é o verdadeiro marketing, a gente fala marketing digital, marketing de não sei o quê, mas é realmente o marketing que impacta, é aquele que o cliente fala para uma pessoa quando você não tá perto, porque aquele marketing é verdadeiro, né? É muito fácil você chegar e encontrar o seu cliente, ele encontrar uma amiga no supermercado e estarem vocês três e ele falar bem de você, mas em um momento que você não tá. Então, marketing é esse momento e você tem que pensar que venda é tudo isso. Venda não é só do momento que o cliente conhece sua marca ou o momento que ele compra de você. Não, até porque a gente vende de verdade, eu considero uma venda feita quando eu vendo para você, tendo a certeza de que eu vou fazer a segunda venda com você. Para mim, se você comprou comigo uma vez só e eu não senti segurança de que você se tornou meu cliente, minha cliente, que você entrou na minha cartela de clientes, então para mim eu não considero. Isso foi uma negociação, porque nem sempre você efetua a venda. Muitas vezes é o cliente que vem e faz a compra. Um exemplo claro disso é quando você chega na loja, mas você precisa de um sapato, é para uma festa, tem data essa festa. E aí você chega, o vendedor te atende mal, o sapato não tem um preço legal, ele não negocia, mas você precisa, você não tem tempo, o shopping tá fechando, você tem que comprar naquela loja. Você faz a compra, mas para mim eu não considero que esse vendedor fez venda, porque venda é quando você tem certeza que você fidelizou esse cliente, que ele vai voltar para você. Ah, Rita, mas eu consigo fidelizar o cliente na primeira compra? Com certeza. Com certeza. E essa é a ideia. É por isso que você não usa só gatilhos mentais, é por isso que você não pode pensar que venda é só o momento de conhecer, se relacionar e vender. E fechar a compra. Não. Venda é um conjunto de ações, de fatores. Venda é um tempo muito longo, né? Venda não é um tempo curto, ainda que você consiga fazer essa venda num tempo curto, mas a venda é um tempo muito longo. Porque eu tenho clientes, inclusive a Emília veio e fez uma live, né, pra gente maravilhosa, e foi uma cliente de, acredito, mais de 12 anos, a Emília comprou comigo. Aí você pensa, se eu tivesse pensado, eu usei todo o meu poder de persuasão, todos os gatilhos mentais do mundo, fiz uma venda com a Emília, pronto, não vendi mais. E aí? Ela foi minha cliente, uma média de 12 anos, e vendendo constante, ativa na minha cartela. Ativa, tá? Então, venda pra mim é isso. Aí você pensa, você fez uma venda para um cliente, em um momento, não mantém esse cliente ativo,
e você considera aquilo venda e você considera aquela pessoa como seu cliente. Eu tive clientes, vários clientes, de mais de 10 anos e ativos, sempre. Tem coleção nova, tem promoção, aí bota fora, chegou peça que se identifica com você. Então, venda é isso, tá? Tô dando essa iniciada aqui com vocês, para que vocês realmente entendam a importância de você usar a verdade, tá? Porque eu vou falar aqui termos que hoje o digital fala de maneira muito mecânica. Hoje o digital fala, use gatilhos mentais. Ó, nessa parte, no começo da venda, você usa esse gatilho aqui. Ó, quando a pessoa já está conectada com você, agora você usa esse, depois você usa esse. É muito complicado você ficar pensando, porque na verdade gatilhos mentais são tá? Se eu for pegar a listagem, são vários. Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente consegue sim, com eles, agregado a um bom trabalho, tá? A realmente um perfil vendedor, você consegue sim trazer resultado para o seu negócio. Você consegue sim atrair, fidelizar cliente, impactar, vender muito mais do que 3 vezes mais. Para mim, 3 vezes mais é a primeira meta. A gente tem a meta que é mais próxima, a primeira, a segunda, é uma meta mais distante, e aquela meta final. Para mim, vender 3 vezes mais diariamente é só a primeira meta, tá? Então, vamos lá, ó. Para quem trabalha em vendas, usar gatilhos mentais nos momentos de negociação é muito bom, tá? É muito bom porque você vai aproveitar de um momento de emoção, só que de uma maneira muito verdadeira, né? Não abusar, não pensar na persuasão, daquela maneira de você enganar a pessoa. Não, mas a pessoa realmente está naquele momento de emoção. Você imagina uma cliente que emagreceu bastante e aí ela chega no seu estúdio de estética e ela quer reduzir medida, porque ela reduziu muito em peso, né? Mas ela está sentindo que a pele está flácida, você tem milhões de procedimentos do mundo. Então, esse é um momento que você pode aproveitar, que a pessoa está super na emoção, né? E você mostrar o que você tem, você mostrar o valor do que você tem e não levar a pessoa. Para mim, o gatilho mental bem usado é quando você usa e para. E a pessoa é que vai tomar consciência do que ela vai comprar. Agora, quando você fica para forçar, para usar do seu poder, né? Eu ia falar poder de sedução, mas não é. Para usar do seu poder de sedução, que seja, ou de persuasão, para ver o quanto que você vende muito, eu não acho isso legal. Porque a pessoa pode não ficar satisfeita, né? Ela não tinha preparo para fazer aquela compra tão absurda. E é muito bacana você vender de pouco em pouco e manter o cliente, do que de repente você vender muito e a pessoa cair na real que, poxa, a vendedora me empurrou um monte de coisa e eu não gostei. E depois a pessoa fica chateada e não compra mais de você, né? Eu prefiro muito mais um cliente que é constante do que uma venda grande para uma pessoa que compra uma vez só, tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Eu acredito que é muito mais importante você manter o cliente que você atrai, né? Até porque hoje a gente tem inúmeras maneiras de atrair cliente do que você todo dia ter que trazer um cliente para fazer uma compra grande, tá? Então você manter os clientes que você conseguiu é muito importante, porque o cliente que você já tem, ele custa muito menos do que o cliente novo. O cliente novo, você tem que investir para trazê-lo. O cliente que você já tem, não. Ele já te conhece. Para você, da primeira para a segunda venda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e cada venda que você faz, o cliente está mais conectado com você. Você passa mais credibilidade, mais segurança, mais tudo, tá? Então, o primeiro gatilho que eu vou falar é autoridade. É um gatilho que ele é super bacana, tá? Porque, assim, a gente percebe muita diferença quando uma pessoa tá com autoestima baixa, quando uma pessoa não tem segurança, tá? E, de repente, ela vai trabalhar com um serviço de beleza, ela vai trabalhar vendendo produtos numa loja, né? Aonde você precisa, não só, para mim, a gente precisa não só chegar e mostrar, vamos supor, eu tô com meu copo de água, eu preciso não só chegar e mostrar para vocês o copo e beber, né? Mas eu preciso mostrar para vocês a autoridade, né? Que eu tenho conhecimento, se esse copo é de cristal, se ele é de vidro, como que eu mostro realmente para vocês o valor desse produto, o valor desse material que foi feito, né? Essa taça. Então, a autoridade vai ajudar muito para que o cliente consiga entender também o valor daquilo que você faz, tá? Você quer ver? Grandes marcas geralmente usam muito a autoridade de artistas.
Porque cria mais impacto. Tá todo mundo querendo ter resultado na vida pessoal, na profissional como a Anitta. Quem que não quer vender muito, chegar num lugar e ser reconhecido? E aí, de repente, a marca, ela quer mostrar uma roupa, quer mostrar um perfume que transmita sucesso, que transmita segurança, né? Que transmita aquela pessoa que tem sucesso na sua vida. E eles contratam a Anitta. Então, isso é uma maneira de você mostrar autoridade. Outra maneira é você realmente, como eu falei, a questão do copo, você realmente ser profissional naquilo. A autoridade fica muito clara no digital quando a gente cria conteúdo, quando a gente usa marketing de conteúdo. Porque aí o que eu vou fazer? Ao invés de chegar e falar para vocês, gente, ó, eu comecei a vender roupa, eu tô vendendo, ó, essa blusa aqui, tá vendo? Olha, ela tem PMG. O que eu vou falar? Eu vou falar para vocês qual é o material dela. Gente, é viscose, então viscose é algodão. Ela é fresquinha, pra gente que é do Nordeste, é uma roupa super fresca, e a estampa dela, aí eu falo como é a estampa, ó, esse decote aqui, que tipo de colar que combina, que tipo de brinco, como ele é uma estampa, então a parte de baixo você pode colocar como, ela é uma blusa mais curtinha, ela é bem soltinha, então a parte de baixo eu posso aproveitar e explorar mais, colocar uma peça mais justinha. Quando você passa esse conhecimento, acaba que eu estou mostrando para vocês que eu tenho autoridade, que na verdade esse é um dos processos para quem quer vender aqui no digital, né? É primeiro você realmente produzir conteúdo, primeiro é realmente você mostrar para sua audiência, que até então não é cliente, que você tem autoridade naquilo que você faz, né? Você vende bijuteria, aí você vai falar quais são os banhos que existe, né? Tem bijuteria que, apesar de não falar é banhado, eu tenho bijuteria que eu comprei antes do Luiz Fernando nascer e que não descascou, e eu vivo em cidade de praia, que não deu problema nenhum. Então, essa pessoa que vende uma bijuteria mais fina, então ela pode explicar, né? Ela não é considerada um banho a ponto de ser semijoia, a ponto de ser folhado, mas existe um banho nessa peça que faz com que ela seja uma peça mais resistente. Ao mesmo tempo, tem anéis, eu gosto muito de anel de falange, eu comprei uma vez alguns anéisinhos e descascou tudo. Então, tem diferença, né? Quando eu venho e passo para vocês o conhecimento, é uma maneira de eu passar autoridade. Com autoridade, é um gatilho mental. É um gatilho mental, né? Quando eu uso autoridade com vocês, quando eu falo, que nem eu sou especialista em vendas. Eu podia falar Rita de Cássia, vendas. Rita de Cássia, gestão, alguma coisa relacionada. Mas quando eu me coloco com especialista em vendas, então eu estou passando para vocês uma ideia de autoridade. Tá? A autoridade, ela tá muito ligada com a segurança, ela tá muito ligada com a autoestima, porque você precisa estar bem, não adianta eu chegar e falar para vocês que eu sou uma coisa se eu não passo essa imagem, né? Se eu não chego aqui e passo o conhecimento para vocês, mas de uma maneira que você fala, poxa, que bacana, a Rita realmente tem autoridade, como eu tenho recebido muito elogio, né? Eu fiz magistério, e eu fiz um ano e meio, não me lembro, de pedagogia. Então, assim, eu realmente tenho de prática uma didática mais fácil, né? E eu tenho um pouco de dificuldade com termos, de ficar pensando no termo. Eu prefiro pensar como usá-lo de maneira prática. Então, é isso que eu trago para vocês. Eu tenho recebido muito elogio. Isso mostra que eu estou conseguindo transpassar a minha autoridade para vocês. E quando você passa a autoridade para o seu cliente, você pode ter certeza que você consegue vender muito mais, né? Você como uma loja, você como uma clínica de estética, como uma barbearia, você explicar para o seu cliente os tipos de produtos que você tem, porque a diferença da lavagem normal para a lavagem especial, né? O cabelo daquele cliente está ficando branco, então é excesso de queratina, é falta de queratina, que produto que vai usar? Isso tudo você vai transpassar autoridade e assim esse cliente vai comprar mais de você do que ele simplesmente vê lá que tem uma linha para pele oleosa, uma linha para pele mista, uma linha para pele seca. Não, mas essa linha aqui é para pele oleosa, mas ela funciona dessa maneira, você usa de dia, você usa de noite, você vai aliar esse tipo de produto, sabe? Que nem eu tenho muita dificuldade para escolher protetor solar. Então, geralmente, eu compro porque minha pele é bastante oleosa. Eu compro numa farmácia onde tem uma pessoa que ela entende muito, ela é específica dessa parte de linha de dermocosmético, né? Eu gasto lá, eu compro lá por essa autoridade que essa pessoa tem, porque nos outros lugares eu tenho que ir lá, olhar, ler, testar e nem sempre funciona para mim, né? Então é muito mais fácil, ela me explica, ela usa da autoridade dela para vender.
tá? Então, esse é um gatilho que é super bacana. Quando você consegue usá-lo de uma maneira natural, tá? Por isso que eu tô falando que muito é relacionamento e é comportamento. Quando você consegue usá-lo de uma maneira natural, você não tem aquele sentimento de que eu tô persuadindo, eu tô tentando enganar o meu cliente. Não. E outra, quando você consegue inserir em você, no seu dia a dia, isso é natural, isso é sempre. Se você estiver numa festa e alguém te perguntar e você faz tratamento de beleza, você vai explicar para essa pessoa em qualquer lugar e tudo natural, tudo muito assim, social, né? Não vai ser aquela coisa mecânica, porque agora é o momento, a pessoa me fez uma pergunta, é o momento, eu tenho que usar o gatilho, um gatilho mental. Qual? A autoridade. Então agora, sabe, eu vejo muita gente que fica nessa coisa mecânica dos gatilhos mentais. Qual que eu uso agora? Olha, agora é o momento de conexão. Então, agora é o momento, ele já tá no meu funil de vendas. Gente, tudo tem que ser natural, tem que ser gostoso. Quando eu falo pra vocês de venda, quando eu falo pra vocês de relacionamento, eu trouxe a Emília pra vocês, uma das minhas clientes, assim, mega antigas. Fora Emília, tem as minhas amigas pessoais que foram minhas clientes. Todas as minhas amigas foram minhas clientes. Então, se Emília, que não era amiga pessoal, se tornou, vocês imaginam minhas amigas quanto tempo compram comigo, quanto tempo são minhas clientes, né? Então é isso, sabe? Você realmente trazer pra você, trazer pra sua atitude, pro seu comportamento, pra sua vivência, que você consegue ser assim em qualquer momento e não ser aquela coisa mecânica. Agora eu tenho que pôr um gatilho mental. Qual gatilho mental que eu vou colocar? Né? Eu acho que fica uma coisa assim muito truncada, fica uma coisa muito forçada, né? E fica aquele sentimento assim, você tem que realizar essa venda agora, você tem que fazer o cliente comprar agora. Nem sempre o cliente comprar naquela hora, né? Andréa, uma das clientes que mais comprou comigo, tá? Naturalmente, eu usei o gatilho da autoridade, porque no primeiro dia que eu fui atendê-la, eu expus todos os meus produtos. Eu tinha atendido uma colega de trabalho dela antes dela. E ela falou, espera um pouquinho que eu vou chamar minha colega. Chamou a Andréa foi lá, olhou tudo, atendi como eu atendi todo mundo. E ela falou, legal, já vi tudo que você tem, né? Já conheço, então quando eu precisar eu falo. Mas hoje eu não vou ficar com nada. Eu falei, joia, não tem problema. Mês que vem eu venho receber da sua colega e vou ter novidade, vou te mostrar. Olha, tenho certeza que se hoje você não se apaixonou, a próxima coleção não tem jeito, você vai se apaixonar. E foi uma das minhas clientes que mais comprou em termos de valor de ticket, tá? Em termos de cada vez que eu ia receber, eu gostava muito de vender na caderneta, tá? Nessa época. Então, cada vez que eu ia fazer um recebimento das meninas, eu aproveitava, mostrava a novidade, fazia venda. E a Andréa foi uma cliente, assim, um fluxo muito grande. Cada vez que eu ia receber, renegociava aquele valor, próxima vez renegociava de novo, e as meninas brincavam, Rita, você entra dentro do nosso cérebro. Mas porque pra mim tudo tem que ser muito natural. A partir do momento que eu forço a barra, ela pode, no momento que ela chega em casa, falar, poxa, a Rita forçou, eu não queria ter trazido essa bolsa, esse sapato, sabe? Eu não queria ter feito esse pacote de estética. E você força a barra, o cliente fica descontente com você, e aí não é legal, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que o primeiro é a autoridade. O segundo é escassez e urgência, tá? Da mesma maneira, você consegue usar, você consegue trazer resultado. Escassez é quando eu falo para vocês que loja usa muito isso, né? Escassez, eu acredito que quase todo mundo usa isso. É quando você faz, quando você pega e coloca lá últimas peças, né? São os últimos dias. Escassez e urgência está muito ligado. Urgência é quando ele se refere a tempo. Então, é os últimos dias, né? Eu faço uma promoção, de repente, um bota fora, é só naquele prazo, tá? E a escassez é quando dá aquele sentimento para a pessoa que vai acabar, tá? A qualquer momento vai acabar, então eu preciso aproveitar. De repente, você coloca lá que você só tem, você vai fazer 4 pacotes promocionais durante aquele mês. Você vai favorecer 4 clientes, vamos supor, uma clínica de estética pode fazer isso. Olha, gente, vou fazer pacotes para acelerar o processo de emagrecimento de vocês. É bacana porque para a clínica ela também vai ter portfólio, né? Ela faz essa troca, faz essa parceria. Ó, gente, quem for fechar, os 4 que fecharem o pacote, vou usar o portfólio de vocês. Então, vou fotografar e mostrar o antes e depois de vocês. Olha que coisa bacana, né? E aí você consegue mostrar para o cliente, ó, escassez. Eu vou fazer 4 pacotes. Então, se você está emagrecendo, se você está cuidando da saúde, se você quiser aproveitar e quiser desinchar, né, o corpo, quiser realmente emagrecer e garantir que você vai conseguir manter o resultado,
né? Para mulher que tem retenção de líquido, tá emagrecendo, não tá vendo resultado, é frustrante. Então, tem várias maneiras que você pode usar a escassez aliado à urgência, tá? A urgência é quando é só naquele momento, vai acabar. De repente você faz uma promoção e é o último dia, o cliente entra em contato com você, né? É o último dia. Então, ele tem urgência, tá? Agora, é o que eu falei em relação a corretor de imóveis, né? Você tem que fazer tudo com muita medida. Você tem que fazer tudo com muito cuidado para não ficar aquela coisa forçada, porque eu tenho a impressão que o corretor de imóveis, ele já tem na mente dele que quando você olhar com ele o imóvel, ele já tem que te falar que ele tem no mínimo um que olhou antes de você e dois que quer olhar na mesma época que você. E se você usa de maneira natural, é muito melhor, né? Você pode dizer para esse cliente que é um imóvel muito bom, que é um imóvel que o valor agregado dele está muito bacana. Se para ele vai ser bacana trazer a família dele, de repente, para esse apartamento, que é bem localizado, que é bem ventilado, tem outras maneiras de você usar o valor daquilo que você faz, ao invés de ficar batendo em gatilhos mentais. É isso que eu gosto, sabe? Eu gosto de usá-los assim, realmente de uma maneira natural, de uma maneira sutil, do que você ficar forçando a barra com a pessoa. Eu, pelo menos, né, eu como sou assim, muito leve em vender, para mim não tinha problema mostrar, cliente não olhar, cliente que entra em contato comigo, que fala comigo no direct sobre consultoria de vendas, e olha, tá, não tá certo, ó, eu vou me organizar. Gente, para mim tá massa, eu não fico, não, ó, você precisa fazer, porque se você não fizer... Não, cada pessoa tem seu momento, cada cliente tem seu momento. A Andréia foi uma das clientes que mais comprou comigo. Muito. Deu chegar ao ponto de falar, cara, fala uma coisa, Andréia, onde você guarda tanta bolsa? E aí ela me disse que ela emprestava, ela dava para a mãe e para a irmã, e aí ela revezava. Porque realmente os modelos que eu tinha eram muito diferentes, de coleções diferentes, tinha de marca, tinha coisa de criança não, mas tipo Betty Boop, Garfield, personagem, né? Então tinha para ir para academia, tinha social, de couro, então tinha todo tipo de modelo, de estilo de cor, enfim. E ela fazia assim. Eu falo, gente, eu não tinha noção que mulher gosta tanto de bolsa, mas não é. É porque realmente é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto, né? Que eu, ao invés de só abrir, mostrar para cliente, eu colocava em mim, eu desfilava para cliente ver, para ela ver como a bolsa ia ficar nela, como as pessoas iam ver na rua. Muitas vezes você se interessa pelo cabelo da pessoa que você vê na rua, mas o seu você não acha que tá bonito, porque a gente se olhar no espelho é diferente. E eu percebi isso. Aí o que eu pensei? Eu vou colocar no meu atendimento de uma maneira que a cliente, ela veja como se ela estivesse vendo com alguém na rua, porque eu canso de cutucar a pessoa e falar, vem cá, me fala uma coisa, onde você arrumou esse cabelo? Aonde que você não sei o quê? Eu já parei, gente, já parei o carro, desci do carro para perguntar pra pessoa onde que ela tinha feito na época que eu fazia luzes. Porque mulher, nós somos assim, né? Não sei se homem faz isso, mas mulher a gente aborda assim. Perguntar onde comprou a roupa, onde comprou o sapato, a gente pergunta. Então, é muito mais de você conquistar esse cliente, é muito mais de você impactar esse cliente, de você ter um bom relacionamento com esse cliente e usar, sim, claro, os gatilhos mentais no momento certo. Você fez um pacote, né? E ele vai durar um tempo determinado. Então, esse é o momento. Você vai usar um gatilho mental ali, mas não force a barra, sabe? Você vai fazer só um número X de promoção, né? Só tem 3 peças. Ou você só vai fazer 4 pacotes, como eu falei, né? Naquele valor promocional. Tem muito lugar que faz assim. Ó, vou fazer um valor promocional, mas não posso fazer para todo mundo. Então, os primeiros clientes, os 3 primeiros, os 5 primeiros, né? Você vai usar o gatilho mental da escassez, da urgência, mas no momento certo, de maneira natural, tá? Eu acredito que tem vários gatilhos que a gente consegue usar, que a gente consegue inserir no nosso trabalho em vários segmentos. Não só venda de produto, não só prestação de serviço de estética, barbearia ou salão de beleza. Corretor de imóveis, profissional liberal, representante comercial, tudo a gente consegue, né? Porque se você representa uma marca, tem coleção, né? E aí, de repente, aquela é uma coleção que ela vale para o ano todo. Tem coleções que são mais sazonais, né? Tem época que é uma coleção mais para carnaval, mais para determinadas datas, para festa de final de ano, é complicado. Você pega muita roupa branca para dezembro, vestido de festa, é mais difícil para vender, né? Porque, de repente, num casamento, a pessoa não vai concorrer com a noiva, né? E de branco. Aí é mais difícil. Então, você pode aproveitar datas onde você sabe que vende mais,
né? E você inserir esses gatilhos para que você consiga trazer mais resultado. Porque não é porque você está conseguindo vender mais esse ano do que o ano passado que você não pode aumentar mais, né? Então, realmente o intuito é esse. E outra, quando você realmente aprende esse comportamento vendedor, essa atitude vendedora, esse estado vendedor, quando você aprende a colocar os gatilhos mentais no momento certo, é natural que você traga mais resultado e mais impacto para o seu negócio, né? Quem está entrando, está chegando agora no meu perfil e for olhando as lives, você vai ver que você colocando em prática aquilo que eu vou falando, você vai conseguir trazer mais resultado, que é muito de atitude, é muito de comportamento. É claro que venda não é fácil, né? Eu falo de uma maneira muito gostosa, de uma maneira muito simples, muito didática, mas a gente sabe que para cada sim, a gente recebe 10 não. Mas faz parte do processo. É exatamente por isso que você tem que fidelizar o cliente, você tem que entender o cliente, né? É exatamente por isso que você tem que ser muito verdadeiro, ter uma relação de confiança com esse cliente para que você consiga escalar o seu negócio, né? Porque venda não é fácil, a gente mata um leão todo dia, seja para quem precisa encher a agenda, né? Ou para quem tem um produto em si. Não é fácil. Muitas vezes a pessoa que é representante, ele vai para fechar uma venda, ele passa o dia para fazer uma venda com aquele cliente. A gente sabe que não é fácil, é cansativo, né? Então vamos lá. Outro gatilho que é muito bacana. Prova, tá? Existe o da prova e o da prova social. O da prova é quando você mostra para o cliente o seu resultado. Tá? Que nem quando eu falo para vocês a respeito de vendas, eu falo para vocês que eu tive muito resultado, eu trago cliente minha que comprou muito comigo, eu estou mostrando para vocês uma prova social, né? Eu estou mostrando para vocês alguém que uma prova, porque eu estou mostrando para vocês o meu resultado, né? Esse também é um gatilho, tá? Que você pode utilizar. De repente você chegou uma cliente para fazer um serviço com você, para fazer o atendimento com você. E aí você tem lá seu portfólio. Então é hora de você mostrar as pessoas que já passaram, que já fizeram esse tipo de tratamento, quais são os resultados que eles tiveram, né? Se esse resultado é garantido, esse resultado depende de cada pessoa, do esforço de cada pessoa. Então, ali você alia vários gatilhos, né? O gatilho da autoridade, você também educar esse cliente, né? De que maneira que ele consegue intensificar os resultados, o que ele pode fazer aliado ao tratamento que você vai oferecer, que ele vai conseguir o resultado almejado, aquele resultado que realmente ele está querendo, tá? E, ó, uma situação muito clara de prova social é: de repente você fala assim, vou sair para jantar. Aí você sai com o carro sem ter noção onde você vai parar, tá? Aqui, eu acredito que vários bairros têm, né? Tem uma rua que tem várias lanchonetes, tem vários restaurantes, ou você vai para uma boate, e aí de repente tem a área que tem os barzinhos, né? Que tem as boates. A tendência nossa é de querer conhecer, de ter curiosidade, de pensar que tem mais credibilidade aquele lugar que está mais cheio. De repente eu vou comer comida japonesa, tá? E aí eu vou sair para olhar. Tem um lugar que tá cheio, que tem 3 pessoas na fila, do lado de fora esperando. E tem outro lugar que tem só uma mesa ocupada. Aí passa para mim uma ideia de que aquele lugar que tá cheio, as pessoas já foram, conhecem e sabem que aquele lugar é melhor do que o outro. E pode não ser. Né? Eu sempre penso que a pessoa, quando ela começar um negócio, ela tem que arrumar um jeito dela gerar um movimento no começo, para que passe essa ideia de credibilidade, talvez uma promoção, uma semana de inauguração, né? Chamar umas amigas, fazer parcerias, para que você consiga no começo passar essa ideia de credibilidade, de conhecimento, de que as pessoas gostam, né? Que é uma prova social. Tá? Esse é um modelo de prova social que é muito claro, né? Eu me lembro quando eu frequentava boate e de repente não tinha fila, eu pensava, poxa, olha, eu acho que o DJ hoje não vai ser bacana, a gente sempre pensa assim. E muitas vezes você entra, já teve várias vezes, de eu entrar na boate X, porque tinha uma fila enorme do lado de fora, e quando eu entrei, gente, eu falava, meu Deus do céu, eu devia ter ido na outra, que eu tinha certeza que ia tá boa, essa daqui tá péssima. Por quê? Porque o pessoal segurava as pessoas para entrar
Eu não sei se boate faz isso hoje, mas quando eu ia fazia. Eles seguravam as pessoas para entrar e o povo ficava lá. Aí você chega, você não pensa, quanto tempo essa galera tá aqui fora? Não, você pensa, cara, lá tá cheio. Tá cheio, que eles ainda não colocaram esse povo pra dentro e mal abriu. E aí você vai e fica naquela fila lá um tempo, quando você entra, você fala, caramba, só tem a gente que tava na fila, né? Isso passa credibilidade de você ver que tem movimento, você ver que as pessoas estão comprando. Quer ver? Quando você compra de uma loja e tá escrito ali que tantas pessoas compraram, né? Tá escrito ali que tantos pedidos já saíram. Quando a gente vai comprar, Mercado Livre aparece muito. Quanto que aquele vendedor já vendeu, né? De repente é uma pessoa que é uma pessoa séria, é uma pessoa de confiança, mas ele está começando. Então, esse gatilho da prova social é muito difícil no começo. Porque como que você mostra uma prova social de uma coisa que você está começando? Né? Como que eu mostro a prova para você de um resultado se eu ainda estou começando? E aí vocês percebam que quando a gente usa o comportamento, ele ajuda. Por quê? Porque se eu não tenho a prova, se eu não tenho a prova social, o que eu vou usar? Eu vou usar minha autoridade? Né? Quando eu for para o digital, o que eu vou fazer? Eu vou realmente trazer conteúdo que, através desse conteúdo, eu eduque a minha audiência, os meus leads, que eu consiga educá-lo e que eu passe autoridade. Tá? Então, tem momentos que eu consigo fortalecer um gatilho, mas tem momentos que, às vezes, eu não estou preparada para esse gatilho. Tá? A prova social, a prova, para uma pessoa que está começando, é um gatilho que nem sempre você vai conseguir usar. Tá? Você precisa ter um resultado, você precisa mostrar, né, que as pessoas gostam, que as pessoas conhecem, que tem bastante gente comprando de você, para você realmente conseguir essa prova. Então, tem alguns gatilhos que você vai conseguir usar no momento certo, tá? Por isso que eu falo, se você forçar a barra no momento errado, não fica natural. E o cliente pode perceber. E ao invés de você fazer, muitas vezes, ao invés de você fazer uma venda no momento certo, você acaba que faz uma pressão e não faz venda nenhuma. Né? Eu realmente me sinto muito pressionada quando eu vou olhar imóveis. Né? Quando a gente foi olhar apartamento aqui em Recife, quando eu fui comprar meu apartamento em Uberlândia, eu sentia muito isso. Por coincidência, em Uberlândia eu acabei comprei meu apartamento com um corretor que não era assim. Tá? Que inclusive comprou um apartamento, um terreno, porque ele era super tranquilo, igual realmente eu penso, ó, gente, o loteamento é novo, vai valorizar pra caramba aqui os terrenos, então, olha, tem essa opção, esses aqui são os do começo, então são os que vai sair mais rápido, mas tem um monte de opção. Você não fica com o sentimento, poxa, do começo, ó, escassez, vai acabar rápido, eu quero, né? A gente fica com esse sentimento, então é muito bacana você usar de uma maneira sutil, você usar de uma maneira natural, mostrar o valor para o cliente e deixar com ele o poder de decisão. Muitas vezes eu percebo que o vendedor usa o gatilho mental e acha que ele tem que inserir na mente do cliente o entendimento da compra. Mas não, pode não ser naquele momento, tá? E não tem nada de errado que não seja no momento certo. Ó, vou falar aqui, é um experimento que eu até anotei, acho super interessante. Stanley Milgram, ele fez um experimento de prova social. O que ele fez? Ele colocou uma pessoa olhando para cima, parado numa rua, tá? A pessoa parou e ficou olhando para cima. 40% das pessoas passantes olharam. Ele colocou 2 pessoas. 60% das pessoas passantes olharam. Quando ele colocou 4, 80% das pessoas que estavam passando olharam. Eu confesso pra vocês que, assim, eu não sou uma pessoa curiosa, sabe? Tipo, se alguém fala, Rita, eu tenho uma história pra te contar. Aí eu, beleza. Não, mas eu não vou falar agora, não. Eu não tô podendo falar agora. Eu, não, tá massa. Se a pessoa depois não me falar que ela resolveu contar a história, eu penso, deve ser algum segredo, alguma coisa, ele resolveu não contar pra não se arrepender. Pra mim não tem problema nenhum, não morro de curiosidade. Mas eu confesso pra vocês que eu passar por um lugar e ter 4 pessoas assim, eu ia olhar pra cima. Né? Então, isso é uma prova social. Né? É bacana que você tem o seu produto, você tem o seu serviço. Hoje, a prova social ela é muito usada no digital, porque você pega depoimento das pessoas, né, que falam para você que o seu produto é bacana, que ela gostou do prazo de entrega, que encomendou e realmente superou as expectativas, né? É áudio, é escrito, é comentário, é inbox. Hoje no digital, a prova social é muito usada e ela fica muito clara, né? Ela realmente é um aliado fortíssimo no digital, tá? A prova social. Outro, gente, que eu amo,
é reciprocidade. E quando eu falo, para mim isso é muito claro que é vida, que venda é vida, que é relacionamento. Porque reciprocidade, ela tanto é você com o cliente, tá? De você, de repente o cliente está na dúvida. Será que ele compra? Será que ele não compra? Eu vou comprar uma roupa para fazer ginástica, né? E aí eu tô na dúvida, eu vou usar essa calça de compressão, eu uso essa calça que a malha é mais fina, essa calça que é mais brilhosa, e de repente esse cliente, esse vendedor, ele vem e explica para mim essas diferenças, tá? E me dá atenção diferente de uma outra loja que eu fui e a pessoa só me falou o preço. Acaba que eu tenho um sentimento diferente por essa loja, por essa marca, por esse vendedor. Muitas vezes você, quando compra, você compra por conta do atendimento, né? Esses dias eu coloquei aqui, porque eu fiz um post e nele eu falava sobre a questão de, acho que 68% das pessoas deixam de comprar uma marca por mau atendimento. E aí uma amiga fez um comentário dizendo que quando ela é mal atendida, ela não compra mais nesse lugar. Então, a reciprocidade fica muito clara nesse sentido, né? Quando você dá para o seu cliente atenção, carinho, quando você explica o que está sendo feito, né? O cliente, de repente, ele quer fazer um tratamento, ele quer fazer uma coisa diferente no cabelo, né, um tratamento estético, e aí você explica para esse cliente. De repente, esse cliente quer fazer acessórios, tá? Acessórios personalizados, assim, por encomenda, para ocasiões específicas, para trabalho. E aí você explica os tipos de material, por que esse é melhor, para aquele perfil, né? Você vai usar muito terno, muito tailleur, então esse tipo de bijuteria, esse tipo de acessório vai combinar melhor, vai parecer mais profissional. Esse cliente tem um sentimento de ser recíproco com você, e acaba que a chance de você efetuar a venda é muito maior do que numa loja que o cliente chega e o vendedor só informa o preço, né? Eu tô olhando escolas agora para as crianças e eu tô passando por essa situação, sabe? Porque tem colégio que realmente é tudo muito mecânico, é tudo muito assim, entre aspas, gatilhos mentais na hora certa, mecânico, né? Não é aquilo atitude. E a gente percebe que a maneira, a atenção e tal é muito em função da venda. E realmente tem aqueles colégios que recebem os pais, que mostra o colégio, que você vê que eles têm atenção pelos alunos, né? Quando a gente vai para fazer matrícula, vários pais levam as crianças. Então, você vê aquela criança que já estudou, que está renovando a matrícula, os profissionais conhecem a criança, conhecem o nome, conhecem a mãe. Então, a gente percebe a diferença. Essa reciprocidade é muito bacana e ela não é só com aquele cliente, no momento de compra. Eu acredito muito que reciprocidade é na vida, tá? Porque reciprocidade, ela é uma corrente e ela não é só via de mão dupla aqui entre eu e você. A reciprocidade, ela é uma corrente que ela circula ao seu redor. Você escolhe se você quer viver essa corrente ou não. Eu sou uma pessoa que, assim, eu já tive muita dificuldade na minha vida de não saber dizer não para as pessoas, sabe? De deixar de fazer uma coisa para mim, de ir num local que eu não gostaria de ter ido, que eu não me senti confortável, que não eram as pessoas do meu meio, mas porque eu sabia que ninguém ia, porque eu não sabia dizer não. Mas isso acaba que reflete na minha vida, tá? Isso em ciclo de amizade, isso em relação a cliente, em relação às pessoas que eu conheço, eu percebo muito quanto a reciprocidade é uma corrente, não é só um gatilho mental para um momento de venda, né? É aquilo que a gente fala, um exemplo de reciprocidade, que é muito nítido, é quando a gente diz, gentileza gera gentileza. E como eu trabalhei um tempo com condução escolar, eu percebia muito que quando você tem uma mentalidade de que as pessoas são muito mal educadas no trânsito, ninguém dá passagem, não sei o que, realmente isso acontece. Mas como eu dependia a maior parte do meu dia de estar no trânsito, então o que eu percebi? Que eu sendo gentil, eu ia receber gentileza, né? Muitas vezes a criança desce do prédio atrasada, né? Já teve vez de eu ter que interfonar para a criança descer. Então, para mim, foi muito melhor eu criar essa corrente de gentileza ao meu redor, porque muitas pessoas realmente me davam passagem. É incrível como acontecia de eu ter que estacionar, tá atrasada e conseguir uma vaga que favorecia, sabe? É incrível, não só em relacionamento comercial, mas para a vida. Gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão, carinho gera carinho,
né? Atenção gera atenção. Se você dá mais atenção para o seu cliente, se você trata o seu cliente diferente do outro lugar que ele já foi, ele vai agir diferente com você, tá? E assim, eu falo muito de comportamento, por quê? Porque tem muita gente estudando digital, eu falo sempre aqui, tá? Porque às vezes eu quero comprar um bolo. A maior parte das pessoas que hoje compram, elas primeiro pesquisam na internet. Grande parte. Pode até não comprar pela internet, mas que a gente pesquisa, a gente pesquisa. Então, muitas vezes eu vou fazer a festa minha, do Luiz Fernando, vou comprar um bolo, eu pesquiso. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas que falam sobre o produto aqui, que estão sabendo como persuadir, que estão sabendo marketing de conteúdo, só que quando você chega e escreve um comentário perguntando, demora semanas para responder. E eu falo, digital, ó, para ontem, é imediato. Quem chega aqui e faz uma pergunta, ele está disposto a comprar de você. Agora vai de você ter o atendimento imediato correspondente à necessidade imediata dessa pessoa para que você consiga fazer a venda. Muitas vezes eles me respondem depois de semanas, que já até passou a data. Já passou a data. Né? Eu recebi um cardápio de Natal e perguntei para a pessoa, que inclusive já encomendei bolo dessa pessoa várias vezes, gosto demais. E aí eu perguntei, me manda o preço. Ainda não tem o preço do cardápio todo. Isso foi em novembro. Eu falei, então faz o seguinte, manda o preço do que você tem, que aí eu vejo, né, o que a gente se interessa e tal. Eu fui receber 3 dias antes do Natal, essa pessoa me perguntou, Rita, e aí, você vai encomendar alguma coisa? Eu falei, cara, você não mandou o preço até agora. Então, não adianta você estudar marketing, persuasão, gatilhos mentais, se na prática do dia a dia você falha muito com o seu cliente. Tá? Muitas vezes eu não recebo resposta muito tempo depois, a pessoa responde, mas ela não sabe fazer esse processo de venda, que a venda demora um tempo, que a pessoa tem que dar atenção, que muitas vezes eu pergunto um item que eu não conheço muito bem, que eu ou alguém aqui de casa tem interesse, né? E vai muito do seu comportamento, vai muito do seu atendimento, não só dessas questões de quando a gente fala vendas relacionadas em si, tá? Muito do seu perfil pessoal. A outra questão é novidade. Novidade é muito bacana, né? De repente, você, na sua clínica, na sua barbearia, na sua loja, você vai trazer uma coleção nova, você vai representar uma marca diferente, você vai começar a fazer um tratamento que você ainda não tinha. O gatilho mental da novidade é quando você avisa o cliente, né? Você tem uma loja, você vai receber a coleção nova, você vai começar a vender um produto diferente, e aí, através disso, você cria interações com a sua audiência, né? Através disso, você cria expectativa. Então, o gatilho da novidade é super bacana, tá? É uma coisa que você faz natural, porque realmente você está trazendo uma novidade, mas você usando no momento certo, tá? Você vai gerar expectativa nesse cliente, você pode associar outros gatilhos, o da autoridade, que você, além de avisar a novidade que você vai começar a trabalhar, ou que você vai receber, você pode aproveitar e educar esse cliente, trazer um conhecimento para ele, colocar a sua autoridade também. Você pode também falar a questão da escassez, de repente você recebe uma coleção, não é uma coleção muito grande, são itens limitados, né? A urgência, a escassez. Então, vocês estão percebendo que no momento certo, o gatilho mental bem usado, de maneira natural, o cliente não vai perceber. E acaba que, quando você entende esse comportamento de vendas, você acaba fazendo gatilhos naturalmente. Você não pensa, poxa, agora o que eu vou fazer? Não, é natural, você está recebendo novidade, você sabe que se você avisar o cliente, você vai gerar expectativa nele, de repente você cria um grupinho no WhatsApp para mandar aquele grupo VIP, que você vai mandar em primeira mão as peças, antes mesmo de postar no perfil das redes sociais. Então, N maneiras que você consegue atrair mais vendas, né? Que você consegue, às vezes, aumentar o valor do ticket que o cliente gasta. Se é um cliente assíduo com você, ele vai toda semana, ele vai todo mês, e de repente você avisa que tem novidade, que no dia que ele chegar você vai deixar umas peças separadas, né? Que tem um pacote diferente no seu estúdio, né? Que tem um produto diferente para o cabelo, esse cliente está com queda, e aí você está recebendo novidade. Muito bacana, tem N momentos que você pode usar o gatilho. E outros que são super bacanas é do ganho e da ganância. O do ganho é quando você passa para o seu cliente a ideia do que ele ganha com isso,
né? Então, ele vai fazer um pacote no seu instituto de beleza, porque está tendo muita retenção de líquido, né? Então, o que essa pessoa vai ganhar? Essa pessoa vai ganhar o bem-estar, saúde. Para quem está emagrecendo, de repente compra um energético, a pessoa tá desanimada, tá assim, totalmente sem energia, tá precisando malhar. Ai, gente, que bacana, eu nem tô falando, bem-vindos os que estão chegando. Oi, Ceissa, oi, gente. Vão apertando o coraçãozinho, que ajuda o Instagram entender que o conteúdo é relevante e manda para mais gente. Realmente, eu confirmei o que eu tava vendo, que os dias que eu não faço live, é muito maior a entrega. Eu percebo pelos stories, tá? E aí eu fiquei 2 dias sem postar. Hoje eu fiz uma postagem de manhã, muito mais gente visualizou. Porque eu tava percebendo que até minha mãe não tava recebendo. Quando eu demorava para receber que eu tava ao vivo e não tava recebendo as notificações, tá? Então, eu vou continuar fazendo a live, porque eu acredito que é muito mais importante eu trazer conhecimento, é muito mais importante garantir, né, que a gente consiga bons resultados nesse ano, superar 2020, deixá-lo realmente esquecido, porque é agora que conta e fazer diferença, tá? Então, ó, o do ganho é isso, é o cliente ter a ideia do que ele vai ganhar, né? Então, eu comprando esse energético, eu ganho o quê? Vou ganhar energia, eu vou conseguir perder peso, eu vou ganhar saúde, tá? E o da ganância é o que eu ganho em termos financeiros através disso, tá? Tem muitos, escola de inglês, se você indica, tem escola de inglês que você indica 5 pessoas para que eles entrem em contato, você ganha uma porcentagem de desconto, ganha 50% de desconto. Colégio, eu fui visitar colégio hoje para as crianças, e tem colégio que no flyer dele está escrito ali, indique alunos e receba descontos, e os descontos são progressivos, né? Então é uma maneira, é um gatilho mental que você usa no momento certo e que você consegue sim vender mais. Porque se eu estou colocando minhas crianças num colégio, numa época que está todo mundo colocando criança no colégio, muita gente mudando, não é bacana para mim pensar que eu vou colocá-los numa escola melhor e eu vou ter um desconto se eu conseguir levar alguém para lá? Então, é um gatilho que eles usam no momento certo que se torna natural para gente que está recebendo esse ganho, né? Em termos de ganância, realmente é o financeiro. E ganho é aquilo que você vai se beneficiar com o que você está adquirindo, tá? Olha, então são exemplos de gatilhos. Para mim, como eu falei para vocês, tudo, quando você consegue entender que é atitude, quando você consegue trazer para o seu dia a dia, você consegue fazer de maneira natural, até para o cliente é muito natural ele comprar de você, e passa a ser tão natural ele comprar de você, que ele passa a comprar sempre de você, tá? Eu falo sobre fidelizar cliente, porque eu tenho muita facilidade nisso, exatamente por eu ter essa percepção, que é muito natural. Gente, eu vivenciei desde pequena meu avô atendendo as pessoas com buffet, e pessoa que ia casar, e era o sogro que ia pagar, e era o pai que ia pagar, e aquela confusão, eu quero isso, mas o fulano que vai pagar, ele quer aquilo. E meu avô, eu falo sempre do exemplo do meu avô, uma tranquilidade, sabe? Ele cheio de coisa para fazer, o povo pedia carona, ele nunca negou carona, enfiava a pessoa na Kombi. Já falei também, ele tinha várias maneiras de sair de situação por cima, sabe? Era uma pessoa que realmente não desagradava e conseguiu conquistar tudo que queria. Eu fiz uma live semana passada falando do exemplo dele, quando a gente perde os sonhos. Ele foi uma pessoa que nunca deixou de sonhar, um homem pobre, negro, que se casou com uma descendente de polonês, que eu tenho essa cor, mas o meu sangue negro tá aqui dentro da minha veia com muito orgulho, seu Salvador, e que a gente consegue sim. Mas eu via que para ele era muito natural a venda. Para ele era muito natural atender cliente, atender as pessoas. Quando a gente fala de venda dessa maneira natural, dá a impressão que não tem problema. Eu posso fazer N lives com o tipo de problema que a gente tem atendendo o cliente, que a gente tem em momentos de venda. Eu já fiz uma, que é como que você sai de saia justa que o cliente te coloca. A gente tem problema sim, de cada um sim você recebe 10 não, mas por isso é tão importante que seja natural, por isso que é tão importante que para você seja natural atender cliente, atrair e vender, assim como para o cliente seja natural comprar de você, tá? Então, olha, desculpa, gente, dei exemplo de gatilhos mentais, por favor, usem com moderação, tá? Com muita verdade para o cliente de vocês, que vocês vão conseguir trazer resultado sim. Pensem sempre em que momento que você pode usar, que ele vai ser bem sutil, tá? Que momento que você pode usar e também de que forma que você usa esse gatilho para o seu trabalho,
né? Eu dei aqui alguns exemplos que você pode, inclusive, agregar um gatilho ao outro, tá? De acordo com o seu serviço, de acordo com o seu produto, você pode usar os gatilhos e aliá-los para que você consiga mais resultado, tá bom? Gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Tá? Gratidão para todo mundo que esteve presente comigo. Amanhã, às 20 horas, também estaremos aqui, tá bom? Eu não tô falando tanto nos stories durante o dia, porque eu tô olhando realmente a escola para as crianças. Vou fazer uma live também falando da minha experiência com a escola deles, com um processo remoto, tá? Posso falar tanto de maneira positiva o que você faz para fidelizar, como o que você faz para espantar, que no nosso caso nós fomos espantados, infelizmente. Eu estou sendo obrigada por mudar de escola, porque a gente teve muitos problemas e eles não imaginaram que isso fosse prolongar, eles simplesmente não deram atenção, empurraram com a barriga. Muitas crianças saíram, inclusive os meus estão saindo desse colégio, tá? Ó, um beijão no coração de vocês, até amanhã, tchau, tchau.